cameraman, demora muito não aqui, senão o arroz vai queimar, amigão. Tranquilo, gente? Voltamos aqui, certo? O arroz já tá basicamente cozido, certo? Dá um zoom aqui, cameraman. Como vocês podem ver aqui, ó, não tem mais líquido aqui no fundo, certo? Mas você pode ver que o arroz, ele tá, né, molhadinho, né? Que é o que você procura no risoto, né? O grão tá maior, mais largo, então você percebe que ele já não tá mais cru, certo? Nesse ponto aqui, certo? Eu vou tomar muito cuidado para não queimar, certo? Porque a linha entre queimar e terminar o cozimento não é muito longa, certo? É uma linha bem curta, então você tem que tomar bastante cuidado, certo? Agora eu vou fazer o acréscimo do parmesão, cebolinha, aspargos e a manteiga, certo? Eu tava pensando em utilizar os 100 gramas da manteiga sem sal, mas eu acho que é bastante manteiga, certo? Então eu vou colocar menos manteiga do que eu esperava colocar, certo? Vocês vão fazendo esses ajustes à medida que vocês acharem necessário, certo? E aí vocês vão vendo e vão regulando, certo? Vamos lá. Manteiga aqui. Eu já utilizei 100 gramas numa receita anterior, certo? Por isso que sobrou 100 gramas, mas eu não vou chegar a utilizar os 100 gramas, certo? Pá, meu companheiro aqui, mano, você pode fazer a gentileza aqui de cortar a manteiga aqui na metade? Posso sim, chefe. Olha lá, corta aqui a manteiga aqui na metade. Certo. Bom, não se preocupem ali que o arroz, eu tirei ele do fogo, certo? O arroz ali, como vocês podem ver, ele tá na parte que não tá esquentando, certo? Só enquanto o nosso amigão aqui, né, o nosso subchefe, né, co-chefe, Assistente. nosso assistente aqui, corta a manteiga. Opa, excelente, certo? Minha mão está lavada, não se preocupem, certo? Mãos Nós vamos colocar higienizadas. aqui, mão higienizadas, extremamente importante. Você vai colocar um bloco de manteiga bem aqui no meio, sem preocupações, certo? Veja lá que a manteiga já está derretendo. Não, pode olhar lá, cameraman, a manteiga já está derretendo. Enquanto eu lavo aqui e higienizo novamente minha mão, certo? É importante, é um conhecimento básico, mas é importante dizer às vezes o óbvio que, como qualquer gordura, a sua mão fica escorregadia. Você tem que passar o detergente para a sua mão ficar mais tranquila aqui, né? Pra dar aquela tranquilizada, né? A manteiga, como vocês podem ver, já está fazendo o processo de derreter. É muito importante que seja uma manteiga sem sal, certo? Porque aí, se for uma manteiga com sal, fica bem difícil de você conseguir controlar o ponto do sal, certo? Então você vai usar uma manteiga sem sal, certo? Para que você consiga, à parte, ir fazendo os acréscimos do sal à medida que você achar necessário, certo? Enquanto a manteiga derrete, nós vamos dar mais um pouco de uma misturada, certo? Como vocês podem ver, o arroz não está grudando na panela e ele está um arroz liguento, né? Um arroz propício para o risoto, né? Aquele arroz que é grudadinho, mas que ele não é duro, certo? Nós vamos dar uma misturada aqui enquanto nós derretemos a manteiga. O interessante da manteiga é que ela dá um gosto bem tranquilo, bem suave. Aquele gosto clássico de manteiga, como por exemplo quando você faz uma maminha, uma picanha banhada na manteiga, você sente aquele gosto de manteiga. Sensacional, né? Maravilhoso, né? Vamos botar aqui a manteiga para derreter, certo? Se eu achar necessário, eu coloco outro bloco. Por enquanto, eu acho que não precisa, certo? Também acho que é suficiente, chefe. Aí nós vamos acrescentando aqui, né? Na medida necessária. Vamos misturando. Como eu falei, sempre é importante você estar constantemente misturando o risoto, né? Você quer que ele fique, todos os grãos você fiquem mais ou menos da mesma forma de cozimento, né? Você não vai querer uma parte mais cozida do que a outra, certo? A manteiga aqui já está quase toda derretida, certo? Aspargos. Aspargos é um ingrediente mais caro, certo? É um ingrediente mais difícil de você achar no supermercado padrão, aqueles supermercados, né, de rua e tudo é mais complicado, né? Talvez você encontre nos supermercados maiores, né? Dependendo da sua região, né? Belém do Pará tem um atacadão, né? E por aí vai, né? Aqui eu moro em Fortaleza, né? Os supermercados padrão são Cometa, Pão de Açúcar, né? Tem outros supermercados mais baratos, mais caros. Pão de Açúcar já é um supermercado de uma elite um pouco mais, com mais dinheiro, né? Mas no Cometa eu acho que você consegue sim encontrar aspargos, mas como eu falei, é um ingrediente um pouco mais caro, é um pouco mais difícil de qualquer pessoa ter, certo? Mas é aquele negócio, você vai fazer um prato, você quer que seja um prato chique, um prato assim, quase gourmet, né? Você vai querer colocar uns aspargos no seu prato, certo? Cebolinha já é acessível, certo? Você consegue comprar bem baratinho, certo? Tranquilamente você consegue comprar, certo? No caso, ele já está começando a ficar um pouco seco. Eu não quero meu arroz muito seco, então eu já vou colocar aqui a nossa cebolinha. Vocês podem ver aqui a cebolinha, certo? Vamos colocar a cebolinha aqui. Você vai tentar evitar o máximo o desperdício, certo? Cebolinha você não vai querer colocar muito, certo? Como você pode ver aqui, eu não coloquei tanta cebolinha. Você vai colocar uma quantidade mais considerável de cebola, certo?
aspargos, o ideal para essa receita, que é umas 4 pessoas, você vai querer pelo menos uns 3 ramos de aspargos, certo? Aqui eu estou em fogo baixo, certo? Eu quero evitar ao máximo o cozimento, né? Você vai colocar agora os nossos aspargos, certo? Delicioso, né? Faz uma diferença muito boa na receita. Recomendo bastante utilizar, mas né, só se você puder comprar, né? Se não tiver acessível a você, não tem problema. Você pode fazer seus aspargos que continua gostoso do mesmo jeito. Aqui a gente só faz prato bom, certo? Sem preocupação, né? Como eu estou colocando o aspargos agora, você deve estar se perguntando, por que você não colocou antes, chefe? Não coloquei antes porque eu não quero que o aspargos cozinhe muito, certo? Eu quero colocar ele no final do cozimento do risoto, certo? Para que ele agregue um pouco do sabor dele, certo? À medida que ele não fique muito cozido, certo? Você quer ao dente, certo? Então, vai misturando aqui. Você pode ver que já está tomando forma o nosso risoto, certo? Ó, você pode ver que tá bem padrão de arroz, certo? Tranquilamente. Eu vou colocar o outro tablete de manteiga, certo? Junto com o parmesão. Peço aí que o nosso assistente aí, por gentileza, se puder cortar aí o parmesão aí para abrir pra gente, certo? Parmesão você pode estar utilizando qualquer parmesão, certo? Parmesão ralado, qualquer um. Assim, tem diferença de sabor de marca para marca, né? Da mais barata para uma marca assim um pouco mais cara, né? Mais requintada. Mas você consegue, com um parmesão padrão mais barato, você consegue atingir o resultado que você procura no nosso risoto, né? O nosso parmesão que a gente está utilizando aqui é o Regina, certo? É um parmesão que eu gosto. Não é muito caro e é gostoso, certo? Obrigado aí, assistente. É muito importante quando você está na cozinha fazendo um prato um pouco mais complicado, como esse, você ter pelo menos um assistente, certo? Nosso assistente do dia aí, né, é o Matheus, certo? Nosso assistente do dia aí, excelente assistente aí, dando toda a cooperação e o apoio moral, que é muito importante, né, não, Matheus? Sim, mano. Excelente. Né? Bom, eu ainda acho que eu posso colocar mais um pouco de arroz, certo? Porque eu não quero que ele fique muito seco. Eu tô vendo aqui que daqui a uns 5, 10 minutos, quando eu derreter a manteiga e botar o parmesão, ele ainda vai ficar um pouco seco, certo? Então você vai botar um pouquinho de água, não muito, certo? Um pouquinho. Aqui eu tô colocando aproximadamente aqui uns 200 ml, certo? Vou botar mais um pouquinho. Tô botando uns 200 ml aqui, certo? Só para ele não ficar completamente seco, certo? Você dá uma misturada aqui. Você pode ver aqui que ele já está praticamente cozido, certo? O arroz, eu diria na verdade que ele já está cozido, né? Com o acréscimo aqui da água, eu quero atingir que ele fique al dente, certo? Ele fique macio, certo? Como eu falei, crocante por dentro. E ele fica um pouquinho liguento, um pouquinho grudento, certo? Que é o padrão do risoto, né? Você já foi em algum restaurante comer um risoto, você sabe como é que é, né? Aquele conglomerado ali um pouco mais conjunto, né? Diferentemente do arroz, que você come os grãos separadamente, né? Você pode fazer outros arroz, né? Tem alguns arroz que são mais molhadinhos, né? Por exemplo, tem um arroz muito bom, recomendo. Depois você entre no link lá do canal, que é o arroz à piemontese. Muito bom arroz à piemontese, a base de creme de leite com leite, excelente, é parecido com o resultado do risoto, muito bom, mas diferentemente do risoto, você não come ele sozinho. Você pode comer se você fizer um bom arroz à piemontese, né? Mas o ideal é você usar ele de complemento com alguma proteína, certo? O risoto aqui você consegue comer ele padrão sozinho, certo? Vocês podem ver, pode vir, câmera aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, já tá no processo final, não tem mais água aqui, ele tá grudentinho, certo? Praticamente o resultado que eu procurava. Vamos fazer o acréscimo do parmesão. O parmesão ele é importante justamente porque ele é o queijo que dá aquele gostozinho de queijo no seu risoto, certo? Você vai dar uma misturada para finalizar, você quer que ele dê uma derretida com o nosso risoto. Você vai saber que ele deu a derretida, você atingiu o resultado final quando você não vê direito os grãos, né? O pedaço do parmesão e você perceber que ele está grudento. Normalmente você vai perceber isso quando você pegar o arroz e você vê uns filetes, que normalmente é o queijo derretido, certo? Vocês podem ver aqui, ó, ele já não está mais grudando na panela, certo? Já está virando uma coisa só, certo? Que é o nosso resultado praticamente final do nosso risoto, certo? Vocês podem ver aqui, infelizmente eles não estão aqui, mas o cheiro está delicioso, tá ótimo, não é? Tá assistente, cameraman, Não, tá isso ótimo. aí tá maravilhoso. Sensacional, certo? Dá uma finalizada aqui, né? Eu tenho que mostrar o resultado aqui, mas como vocês podem ver aqui, ó, vocês conseguem ver que tem meio que umas micro ligações aqui. Você consegue ver, é meio difícil de pegar na câmera aqui, mas
é complicado de pegar Tá bem na câmera, cremoso, né? Mas você percebe que o queijo já derreteu. Vocês conseguem ver aqui que já não dá mais pra distinguir o que é o parmesão do risoto, certo? É porque você conseguiu derreter com sucesso aqui o seu parmesão, certo? E aqui nós chegamos no resultado final, certo? Interessante, muito importante salientar isso, de que o arroz, como eu estou usando uma panela de ferro, devido à condutividade térmica dela ser diferente de uma de madeira, ou enfim, de outras panelas, certo? Essa panela, ela ainda vai ficar muito quente depois que eu desligar o fogo, certo? Então você tem que tomar bastante cuidado para você não deixar o arroz despreparado ali, deixar ele ali sem se você se lembrar, que ele pode acabar cozinhando um pouco mais do que você quer, certo? E tá pronto aqui o nosso risoto com aspargos, excelente aqui. Ó, você consegue pegar aqui na câmera as ligações aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa ligação aqui, ó, é o queijo parmesão ralado. Tá mostrando, chefe. Então tá ótimo aqui. Tivemos aqui o nosso risoto aqui, certo? É muito importante você experimentar para saber o gosto do sal, certo? Vou dar uma provadinha aqui. Cuidado que tá quente, hein, gente? E aí, chefe? Tá no ponto. Se você quiser colocar um pouco mais de sal, você pode colocar a parte um pouco mais de sal, certo? Você regula como você quiser, mas tá ótimo. Muito obrigado aí, gente, por assistir aí. Obrigado, chefe. Nosso risoto aqui, sensacional. Quiserem ver mais vídeos aí, só acessar o site aqui do nosso YouTube, aqui o nosso canal. Fiquem à vontade. Prazer aí e bom voar.